Aí a prova seria quando? A data, né? Dia 26. 26, né? Isso. Bem, pessoal, então vamos lá. Hoje nós estamos iniciando aí nosso assunto de AV2, né, que é um novo sistema que é o músculo esquelético. Fora o músculo esquelético, nós iremos ver o neurológico e o cardio, tá? E depois, no dia 26, a gente faz a nossa avaliação aí sobre esses três conteúdos, tá? Aqui nós temos, só relembrando para vocês, nós temos as células, né, que compõem aí, que ajudam na formação óssea, que são os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos, né? Só relembrando para vocês, os osteoblastos, eles ajudam na regeneração óssea, eles estão ativos durante todo o período reprodutivo, principalmente aí na mulher, tá? Os osteócitos são as células maduras que ajudam na liberação e na formação da matriz óssea, e os osteoclastos, eles estão aí, eles trabalham na questão da reabsorção óssea, certo? Então, de acordo com o processo de envelhecimento, a partir dos 35 anos, de 35 a 40 anos especificamente, nós estamos tendo uma diminuição dos osteoblastos e um aumento aí dos osteoclastos, tá? Lembrando que os osteoblastos, eles ajudam na formação óssea. Então, daí uma dificuldade que nós já temos, né, no período aí de 35 a 45 anos, vocês ainda não, né? Mas na frente aí os nossos idosos, com a diminuição aí desses osteoclastos, ou desses osteoblastos, certo? Os osteoclastos, eles irão aumentar, e daí a questão da reabsorção óssea. Por isso que os idosos, eles necessitam de suplemento de cálcio. E na realidade, é recomendado que esse suplemento de cálcio ele já seja orientado antes da idade idosa, né? A partir dos 35 anos já se orienta a questão dessa suplementação aí do cálcio. Nós temos as articulações sinoviais, nas articulações sinoviais nós temos o líquido sinovial, né? O líquido sinovial, ele está entre a articulação, né, entre os ossos, para facilitar a questão do movimento. Dentro do processo de envelhecimento, o idoso, ele tende a diminuir esses líquidos sinoviais, o que faz com que o movimento se torne mais lento, além de também as fibras se tornarem mais enrijecidas. Ao redor das articulações, nós temos bolsas que ajudam também na questão da movimentação. Então, as bolsas... Eu já separei ela. Já. Obrigada. Então, além dos líquidos sinoviais, nós temos as bolsas sinoviais que ajudam no movimento da articulação. Algumas articulações, por exemplo, né, a articulação do ombro, eles tendem a, dentro do processo de envelhecimento, serem mais predispostos à inflamação com relação a essas bolsas. E daí o surgimento da famosa bursite, né, que ocorre muito nos idosos, tá? Devido à inflamação dessas bolsas que estão ao redor aí das articulações, tá? E daí nós vamos entrar nas alterações do envelhecimento. De acordo com as alterações do envelhecimento, nós temos alterações esqueléticas, articulares e musculares. Esses três grupos, eles vão ser alterados dentro do sistema musculoesquelético, tá? Então, a nível de alterações esqueléticas, como eu falei para vocês, de 35 a 40 anos, mais ossos são produzidos do que destruídos, tá?
Então, aqui nós temos os osteoblastos ainda atuando, mas eles vão começar a diminuir, certo? E os osteoclastos, eles irão aumentar. Então, a questão da reabsorção óssea, a partir dos 35 anos, ela já é visível nas pessoas. Por isso que, mais ou menos nessa idade, a gente já escuta muitas queixas com relação aos músculos, né? Com relação ao esqueleto, certo? Especificamente para a mulher, né, que tem os osteoblastos sendo produzidos durante todo o período de reprodução, ela tem uma diminuição no estrogênio, quando vai diminuindo esse processo de reprodução, o que também causa uma alteração aí com relação à reabsorção óssea, à matriz óssea, certo? Por isso que a mulher, no período da menopausa, ela vai apresentar mais queixas com relação à musculatura, certo? Por quê? Porque a diminuição do estrogênio faz com que essa reabsorção óssea seja mais intensa na questão da produção mesmo, certo? Do osso, a questão mais visível das fraturas, né, que a gente sabe que acontece muito nos idosos. Com relação à altura e à postura encurvada. Os idosos, não sei se vocês já observaram em algum idoso, eles tendem a diminuir sua altura. Roach, ele fala que o idoso ele diminui sua altura de 2,5 a 1,5 centímetros. Tá? Isso por quê? Porque os discos intercostais, eles vão perdendo um líquido, que é realmente água, que tem entre eles. E esses discos intercostais, eles tendem a se achatar. Quando eles se achatam, então a altura ela é diminuída. Tá? Além da postura encurvada. Né? Essa postura encurvada, ela é bem mais visível quando esse idoso ele apresenta osteoporose, tá? Que é o que a gente chama de corcunda de Dolvage. Okay? Mas muitos idosos eles já apresentam essa postura encurvada, e quando a gente for ver o sistema neurológico, nós, principalmente as pessoas, os idosos que apresentam Parkinson, eles têm maior facilidade na queda justamente por causa dessa postura encurvada, dessa posição encurvada, certo? A questão das quedas, elas também ocasionam, elas também ficam mais fáceis devido a essa postura encurvada, além da questão dos nervos sensitivos que a gente vai ver lá no sistema neurológico. Tá? Com relação à absorção óssea, ocorre perda de cálcio e menor capacidade de produzir material para a matriz óssea. Por que ocorre essa perda de cálcio? Devido à diminuição dos osteoblastos. Tá? Os osteoblastos e os osteócitos que trabalham nessa questão do cálcio, da produção de cálcio nos ossos. Então, as fraturas, ossos mais frágeis dos idosos, é justamente devido a essa diminuição aí dos osteoblastos. Algumas cartilagens, elas crescem no envelhecimento. Apesar de as cartilagens no idoso, elas diminuírem devido à perda do cálcio, algumas cartilagens, elas aumentam. Que cartilagens são essas? Ouvido e nariz. Tá? Então, por isso que a gente observa no idoso, né, o pavilhão auditivo bem maior, né, tanto que eles até dizem, né, quanto maior é porque vão viver mais, né, que não tem nada a ver, mas ocorre esse aumento aí em relação a essas cartilagens. Né? O que seria o quê? A cartilagem alina. Isso. Pronto, então essas são as alterações musculoesqueléticas. Vocês vão ver que tanto as alterações musculoesqueléticas, à vontade, quanto as alterações articulares, elas estão muito envolvidas nas patologias que nós iremos ver, tá?
relação às alterações articulares, nós temos aqui a diminuição do líquido sinovial, né? Como eu mostrei para vocês, o líquido sinovial e as bolsas, né, elas tendem a diminuir, tá? Prejudicando aí o movimento, tornando o movimento mais lento, tornando o movimento das articulações mais rígido, né? E os ligamentos, eles também ficam mais curtos e menos flexíveis, devido à diminuição desse líquido sinovial, tá? As articulações que mais são atingidas, né, nós temos aí joelhos, quadris, pulsos e cotovelos. Okay? Algumas patologias, principalmente as artrites, elas atingem as articulações que mais pegam o nosso peso, né, que mais carregam realmente o nosso peso, como joelhos e quadril. Tá? Então, principalmente nas mulheres, devido à diminuição do estrogênio, a articulação do joelho ela é bastante comprometida, né? E como eu falei para vocês, né, ocorre aí o aumento de bursite, porque nas articulações, algumas articulações elas são envolvidas por bolsas sinoviais, que essas bolsas, devido ao processo de envelhecimento, podem apresentar inflamação, tá? A que é mais atingida pela inflamação das bolsas são as articulações dos ombros, tá? E nós temos as alterações musculares, que ocorrem pela diminuição das fibras musculares, tá? E o aumento da rigidez muscular. Essa diminuição das fibras musculares e o aumento da rigidez, elas são causadas pela diminuição dos ligamentos, tá? E também pela diminuição dos líquidos sinoviais. Okay? A atividade física regular pode ajudar a combater o desgaste muscular. Lembrando que no idoso, né, desde que a gente viu aí o sistema respiratório, a gente sabe que essas atividades musculares, elas têm que ser regulares e supervisionadas e orientadas, certo? Qualquer coisa, contrata a Jaqueline. Tranquilo, pessoal, com relação às mudanças? Então, as mudanças do envelhecimento, no processo de envelhecimento, nós temos a nível muscular, a nível articular e a nível esquelético, tá? Lembrando que elas são ocasionadas pela diminuição dos osteoblastos e dos osteócitos, né, que começam a partir aí dos 35 anos, e o aumento dos osteoclastos, que vai ajudar aí na questão da reabsorção óssea. E daí nós vamos falar um pouquinho sobre osteoporose, tá? Osteoporose é uma perda progressiva da massa óssea e uma deterioração do tecido esquelético, fazendo os ossos ficarem mais porosos, quebradiços e frágeis. E, como eu falei para vocês, na osteoporose nós temos a presença da corcunda dovagem, que é realmente essa cifose, essa inclinação aí, essa postura, né, para frente da coluna, certo? Na osteoporose, nós temos aí a questão da diminuição bem visível, né, de acordo com a fisiologia, dos osteoblastos, o que vai provocar essa questão dos ossos mais frágeis e mais quebradiços. Ok? A fisiologia, né, da osteoporose. Ocorre uma perda óssea após os 35 anos, tá? Alguns cientistas afirmam que a osteoporose ocorre como consequência da diminuição da atividade dos osteoblastos e os osteoclastos, né? Então, realmente, a osteoporose ela está implicada na questão dessa mudança, dessa alteração das células ósseas. Diminuição da calcitonina, que é um hormônio produzido pela tireoide, tá? A calcitonina, ela ajuda na produção do cálcio. Então, a calcitonina, ela vai ajudar os osteoblastos na produção do cálcio, tá? Quando ocorre essa diminuição, juntamente com a diminuição dos osteoblastos, então daí os ossos ficarem mais frágeis. Aumento do hormônio da paratireoide. A paratireoide, ela vai ajudar nos osteoclastos a questão da reabsorção óssea,
Então, tanto os osteoclastos estão aumentados, quanto a paratireoide está aumentada, e aí tornando ossos mais deformados, né? E essa questão do aumento da reabsorção óssea. Nas mulheres, a menopausa, né? No período da menopausa, ocorre a diminuição do estrogênio, como a gente já tinha falado. Então, vocês vejam que a fisiologia da osteoporose está muito implicada nas alterações esqueléticas, tá? Do idoso. Então, por isso que algumas literaturas elas falam que a osteoporose ela tende a atingir mais a mulher do que os homens, justamente por essa questão da diminuição aí do estrogênio, certo? E os idosos absorvem menos cálcio do que os jovens, resultando da necessidade de cálcio alimentar, né? Então, por isso que a literatura ela também fala a questão de a reposição do cálcio, ela já ser feita antes da idade idosa, tá? Por quê? Porque o jovem, ele está absorvendo melhor o cálcio, né? Então, a questão da suplementação ajuda a absorção, o que vai prevenir aí as doenças musculares, musculoesqueléticas na idade idosa, tá? Mas, infelizmente, né, nós temos o hábito de só fazer esse suplemento de cálcio quando já é idoso, né? E daí, a absorção, devido a ser idoso, ela não é tão fácil, né, de como no jovem. Com relação ao diagnóstico da osteoporose, nós temos aí a densitometria óssea, que ele detecta a baixa massa óssea, confirma o diagnóstico da osteoporose e monitora o tratamento, tá? Esse tratamento ele é feito, além de orientações preventivas, no caso, muitos idosos, dependendo do grau da osteoporose, que ele vai até 4, eles não devem mais subir degraus, fazer exercícios bruscos. No período matinal, ele não deve levantar-se rapidamente, ele tem que esperar um período, certo? E também a questão da reposição do cálcio, tá? Então, a densitometria, ela vai ajudar nesse controle aí. O idoso, ele entra num tubo e lá faz. Os sintomas, tá? Vários graus de dor. Essas dores, elas vão aumentando com a gravidade da osteoporose. Então, o mais alto nível da osteoporose, as pessoas, os idosos, eles vão sentir dores. Lembrando que ele já tem a fadiga, né, como queixa, então aumenta-se aí a questão da dor, tá? E o idoso que apresenta osteoporose, ele vai ter que saber, né, ele vai ter que ser consciente que essas dores elas não vão ser amenizadas, tá? Na realidade, não é que não sejam amenizadas, elas não vão sumir. Eles sempre vão apresentar essas dores, tá? Elas podem diminuir a intensidade devido à medicação, tá? Mas que eles sempre vão apresentar essas dores. Então, dor e desconforto na parte inferior das costas, devido aí à corcunda pode ser assintomático e a pessoa só descobre quando a fratura ocorre, tá? E a corcunda do ovário pode estar presente se a doença tiver afetado a coluna. Ok? Não é curável, mas é controlável. O tratamento visa retardar o ritmo de reabsorção óssea, analgésicos aliviam a dor, suplementos de cálcio e reposição de estrogênio, tá? Essa questão do tratamento, né? O idoso ele também tem que ser informado que é para controlar, tá?
é para controlar as dores, para minimizar as dores, é para a questão de diminuir o risco de fraturas, tá? Mas que eles também devem evitar determinadas exercícios, e também entra aí um exercício muito bom, né, que é indicado para a osteoporose, é a questão do Pilates, tá? O Pilates, ele vem entrando aqui como tratamento da osteoporose para essa questão da diminuição das dores, né, apesar dos idosos se queixarem muito quando adentram, né, no Pilates, mas ele vem ajudando na questão do fortalecimento aí ósseo e da questão do alívio das dores. Tá? Vem amenizando mais as dores. Tá? Tranquilo, pessoal? Osteoporose? Os cuidados de enfermagem. Nós temos nutrição adequada, tá? Ansiedade. Essa ansiedade, se a nutrição adequada, né, nós temos que orientar a questão de alimentos ricos em cálcio, né? A ansiedade, ela vai ser causada por não sumir as dores, por às vezes essas dores serem muito intensas. Então, isso vai trazer ansiedade no idoso, porque muitas vezes eles vão dificultar a deambulação, tá? Eles vão dificultar determinados movimentos e muitas vezes eles se prostram mesmo, tá? Eles não conseguem mais ter uma atividade. Isso traz mais ansiedade. E essa ansiedade, ela pode desenvolver aí a depressão, ok? Risco de lesões, que são as fraturas, principalmente quando esse idoso ele apresenta a corcunda de Dovach, que facilita a queda, tá? Ocasionando aí a lesão, podendo ocasionar aí a lesão. Fazer exercícios físicos 2 ou 3 vezes na semana e tomar os medicamentos prescritos, tá? Lembrando que esses exercícios têm que ser exercícios supervisionados, ok? E daí nós vamos para as artrites. Tá? Artrite, inflamação das articulações. Tá? Nós temos diversos tipos de artrites. Roach, ele trabalha, e Brunner também, ele fala, né, ele relata a questão de nós termos mais de 100 tipos de artrites. Tá? A gente vai trabalhar com as mais conhecidas. Ok? Então, aqui nós temos os sintomas das artrites, dor na articulação, rigidez muscular, inchaço das articulações que durou mais de 2 semanas. Okay? Muitas vezes essa dor e essa rigidez nas articulações, elas são desencadeadas pela diminuição dos líquidos sinoviais. Tá? Nós vamos ver aí as 4 mais comuns, que é a osteoartrite, a artrite reumatoide, a fibromialgia e a gota. Tá? A osteoartrite e a artrite reumatoide, elas causam deformidade no idoso. A fibromialgia e a gota, elas já não causam, mas são patologias que trazem muita dor para o idoso. Tá? Como é? Limita, né? Limita mais. É mais limitante. Então, vamos lá para a osteoartrite. É a forma mais comum de artrite. A incidência aumenta com a idade. Antes dos 45 anos, afeta mais os homens. Após os 55 anos, ocorrem mais nas mulheres. Né? Atinge com mais frequência as articulações grandes que sustentam o peso, como quadris e joelhos. Okay? Como eu falei para vocês, né, lá no líquido sinovial, tá? Existe um desgaste maior com relação a essa articulação devido ao peso do corpo. Então, pessoas mais obesas, elas tendem a apresentar esse desgaste aí com relação a essas articulações bem mais rápido do que aquelas pessoas, né, que pesam menos, né, que não são obesas. Degeneração gradual da cartilagem anterior ou articular. A cartilagem cobre as extremidades dos ossos, permitindo um movimento suave sobre a articulação. Okay? A partir do momento, pessoal, que esse líquido sinovial ele vai diminuindo, então essas extremidades ósseas elas tendem a estar se atritando. Tá? Devido a esse atrito, vai ocasionar dor,
tá? E vai haver um desgaste nessa cartilagem. Muitas vezes, quando essa cartilagem realmente some, tá? A pessoa, no caso o idoso, ele tende a não realizar mais o movimento. Por quê? Porque devido a roçar o osso no outro, porque não tem mais a cartilagem, não tem mais o líquido sinovial, ele não aguenta de tanta dor, né? Então, muitas vezes, aquele movimento, ele fica parado devido à rigidez, né? E, consequentemente, a lei do uso e do não uso, né? Se eu não uso, ele tende a ficar mais rígido, tá? Então, a partir do momento que eu não movimento mais aquela articulação, porque me traz dor, porque eu não consigo realmente, aí a rigidez ela fica maior. Entra aí na equipe do profissional o fisioterapeuta, que vai ajudar nesse movimento, certo? Mas, dependendo do desgaste dessa cartilagem, o idoso realmente não consegue mais realizar esse movimento. Os sintomas. Nós temos dor nas articulações afetadas, que piora no final do dia, né? Essa questão de piorar no final do dia é devido ao movimento, ao excesso, muitas vezes, de movimento. E daí, como cuidar de enfermagem, nós temos que orientar repousos, períodos de repouso, tá? Então, esse idoso, se ele, por exemplo, trabalha ainda em casa, né, nos afazeres domésticos, ele não pode passar o dia nesses afazeres e não descansar. Então, ele tem que ter períodos intercalados de repouso para que essas dores não aumentem aí no final do dia, tá? Nós temos calor, inchaço, rigidez e crepitação. E, além disso, na osteoartrite, nós temos a presença, tanto na questão da sintomatologia, quanto na questão do diagnóstico, das nodulações de Ehlers-Danlos e Bouchard. E aí, eu mostro aqui para vocês. As nodulações de Ehlers-Danlos, vocês observam que eles apresentam tortuosos aqui na ponta dos dedos, tá? As de Bouchard, eles apresentam um alargamento nesse osso médio, tá? E muitos deles apresentam um alargamento nas extremidades dos dedos, certo? Para a questão da sintomatologia, essas duas nodulações, elas são presentes, tá? Tanto de Ehlers-Danlos quanto de Bouchard, né? Na osteoartrite. E também o diagnóstico, tá? Além da história clínica, a história de dores, a questão de rigidez dos movimentos. Nós temos aí radiografias que podem mostrar essas deformidades e a presença das nodulações de Ehlers-Danlos e de Bouchard, certo? Então, esses alargamentos aí, principalmente as de Bouchard, esses alargamentos na região média dos dedos, eles muitas vezes vão dificultar aí o movimento, fazendo com que o idoso eles não consigam aí o processo de abrir e fechar as mãos, certo? E daí vem dificultando todo o processo, como o processo de pega, tá? O tratamento, ele visa diminuir a dor e manter a mobilidade e a função da articulação. Tá? Repouso, né, como a gente já falou, né? Exercícios regulares, redução do peso. Essa redução do peso vai ajudar a diminuir o desgaste das articulações dos joelhos e quadril, a questão da fisioterapia e a terapia ocupacional, tá? Essa terapia ocupacional, ela vai ajudar o idoso no controle dos movimentos, no controle dos afazeres, certo? Por quê? Porque ele não pode parar, tá? Ele tem que ter movimento, ele tem que fazer afazeres, né? Isso ajuda tanto a questão óssea, que ele não vai parar, quanto a questão psicológica, né? Porque a gente já viu, né, a questão da ansiedade que também é vista nos problemas musculares, tá? Então, tem que se controlar a questão dos afazeres domésticos
e controlar também a questão do repouso, tá? Então, tem que ter esses intervalos aí, ok? Nós temos aí a artrite reumatoide. Tá? Querem dar um intervalo agora já? Artrite reumatoide. Nós temos o início aí, também causa deformidades, tá? Artrite reumatoide. O início aí é aos 45 anos e afeta mais as mulheres do que os homens. Tá? É crônica e degenerativa e é a maior causa de incapacidade dos idosos. Caracteriza-se por períodos de remissões, que são períodos sem sintomas, e exacerbações, que são períodos com sintomas. Essa questão da sintomatologia, pessoal, é mais específica com relação a dores, tá? Então, o idoso, ele pode sentir dores mais amenas, que são considerados os períodos aí de remissão, e dores mais fortes, que são considerados o período aí de exacerbação, certo? O início da sinovite, né, que é a inflamação dessas articulações, tá? E quando persiste, ocorre limitação da articulação, evoluindo para a imobilidade dessa articulação, tá? Essa questão da imobilidade é porque o idoso, quando ele apresenta mais períodos de exacerbações, que são os períodos de dores realmente, ele não vai conseguir mais movimentar essa articulação, tá? O que vai causar aí a rigidez total e a imobilidade dessa articulação, ok? Então, vocês observam aí, né, nessa figura, como está deformado, né, a mão desse idoso aí, ok? Então, ele tende realmente a causar essas deformidades, muitas vezes perdendo toda a massa óssea, tá? Que tem ao redor aí da articulação do osso. Tá para dentro, assim, ó. A gente acha, né, que nem tem, né? A sintomatologia atinge as articulações pequenas das mãos, pulsos e pés e pode evoluir para as articulações maiores, joelhos, ombros, quadris, cotovelo, tornozelo e coluna. Tá? Eles apresentam fraqueza muscular. Essa fraqueza muscular ela é ocasionada pela diminuição do cálcio dos ossos. O ataque é súbito, bilateral e simétrico. Inchaço, calor e dor. Rigidez matinal, 30 minutos após despertar. Com cuidado de enfermagem, a gente orienta que esse idoso, quando ele acorda, ele passe um período sentado, tá? Sem muita movimentação, para que as articulações comecem, digamos assim, a acordar, certo? Porque se ele acorda e levanta logo, muitas vezes isso é causa de queda, tá? Por quê? Porque a articulação dele, a musculatura dele não está, digamos assim, fortalecida para aguentar o peso, certo? Então, a gente orienta que ele senta, e daí ele vai fazendo, sente, e daí ele vai fazendo pequenos movimentos, tá? E daí, a literatura fala 30 minutos, mas aí ele vai começando, né, a levantar-se, ficar um pouquinho em pé, encostado ainda na cama, e depois ele vai começar a deambular, certo? Ele não pode levantar-se logo e deambular logo. Processo inflamatório que evolui para destruição óssea, deformidade e incapacidade. Então, vocês vejam, né, a figura que nós vimos aqui é justamente devido a esse processo inflamatório, que vai desgastando o movimento, vai desgastando a articulação, vai causar deformidade. Devido a esta deformidade, o idoso não vai conseguir o movimento, tá? Como tratamento,
nós temos aí, visa evitar deformidade, diminuir a dor e a inflamação e manter a capacidade funcional. E a questão do repouso, tá? Essa questão da capacidade funcional entra aí na questão da independência e da dependência desse idoso, certo? Quanto mais for atingido as articulações desse idoso, mais dependente com relação ao movimento, mais dependente com relação a deambular, mais dependente com relação aos movimentos corporais, ele vai apresentar, tá? Então, é manter realmente a questão dos exercícios através do fisioterapeuta, tá? Para que ele consiga o máximo possível estender aí a sua independência, ok? Daí nós vamos falar sobre a fibromialgia, tá? A fibromialgia, ela não causa deformidade, né, no idoso, tá? É um estado crônico, pouco entendido, em que o paciente é afligido por dores musculares crônica, fadiga, rigidez matinal e distúrbios do sono, tá? A questão do distúrbio do sono, ela é causada devido a, muitas vezes, essa pessoa não ter uma posição confortável para dormir, tá? O que vem aí a dificultar o sono. Outra coisa que entra aí é a questão psicológica, tá? Quem apresenta fibromialgia, ele tem que ter um acompanhamento psicológico devido às dores, muitas vezes às limitações. Então, quando realmente ele está em crise, até o fato da posição de sentar faz com que as dores sejam mais intensas. Então, assim, limita, tá? É uma doença limitante, tá? Porque realmente ele vai limitar muitas vezes dessa pessoa até trabalhar, tá? A dor é o sintoma mais proeminente e é definido como ardência que irradia por toda a articulação. A fibromialgia não causa deformidade, o tratamento e os cuidados de enfermagem incluem não há tratamento específico, realmente a base de analgésicos, corticoides, tá? Deve-se entrar aí os exercícios prolongados, as técnicas de relaxamento. Essas técnicas de relaxamento, elas irão ajudar a combater aí o distúrbio do sono. Esses exercícios prolongados podem adentrar aí também o Pilates, tá? Que vai fazer com que a pessoa aprenda, a pessoa que tem fibromialgia, aprenda os pontos que ele apresenta, aprenda a reconhecer os pontos que ele apresenta mais dor, tá? E daí ele tem que controlar o movimento, certo? Então, entra aí na questão, né, da equipe multiprofissional, entra o fisioterapeuta e entra o psicólogo, tá? E nós temos aí a gota, e a gota, ela afeta as articulações dos pés, particularmente aí o tendão do pé, tá? Ela é causada pelo acúmulo do ácido úrico, né, que são os cristais do ácido úrico, que não conseguem ser expelidos através da urina, e daí eles ficam se acumulando na questão, né, dos rins, e vai se proliferar aí para o sangue, tá? Para a circulação, tá? Os sintomas: dor intensa, moleza, vermelhidão, calor, inchaço. O diagnóstico, além da história, né, tem o exame aí do ácido úrico, que deve ser feito pelo paciente, tá? Para realmente fechar o diagnóstico de gota, certo? E o tratamento não pode ser curado, mas pode ser controlado. Esse controle, ele vem muitas vezes à base da alimentação, tá? Então, a alimentação não muito rica, né, em carnes vermelhas, né, ajuda aí na questão do tratamento da gota, certo? Não, já o esporão de galo, ele é mais na questão óssea, certo? Da formação óssea, tá?
Não, a questão da gota é mais na articulação, uma inflamação devido ao excesso do ácido úrico. A questão do esporão, ele é mais uma deformidade, tá? Óssea, devido a um crescimento mesmo, anormal, que daí muitas vezes vai ser caso de cirurgia, né? Na maioria das vezes vai ser caso de cirurgia, porque pode fazer com que a pessoa, principalmente o idoso, ele não caminhe, não deambula, dificultar. A minha mãe tem 2 esporão ligados, cada pé enorme. Acho que ela vai precisar de intervenção cirúrgica, porque cai de uma forma, ela não consegue mais se equilibrar. Exatamente. Nessa questão do andar, é justamente por causa desse equilíbrio, né? Ele desequilibra o idoso e já existe todas uma... Sua mãe é idosa? Como é nova, tem 48 anos. Ah, é nova, não é idosa não. Ela com mais 60. Ah, tá, não é idosa não, mas isso implica, né, futuramente aí, né, caso ela não faça uma cirurgia, a questão realmente de quedas, né, do desequilíbrio aí. A Maria já acaba todo desse tempo. Aí, no caso, a fibromialgia não tem uma causa, né? Não. Ah? A fibromialgia pode ser passada de forma genética? Por genética? Não, a fibromialgia, ela vai se desenvolvendo de acordo com digamos assim, o movimento das articulações, tá? É a questão dos líquidos sinoviais. Então, no que eles vão assim, diminuindo, vai ocorrendo aí as dores. É comum em pessoas mais novas? É comum sim, né? é, Eu sabia. tá? É comum sim. Eu tenho uma colega que eu acho que ela Essa tem pessoa, acho que é 40 e pouco, né? Dela não tem. eu tenho uma colega que ela tem 42 e ela sofre de fibromialgia, inclusive às vezes falta, né, muito trabalho devido às dores bem exacerbadas que a fibromialgia apresenta, né? Lá em Lavras agora, né, baixou-se um decreto, né, que se for confirmado o diagnóstico da fibromialgia, então essa pessoa ela vai ter determinadas como que a gente pode dizer, regalias, né, com relação ao transporte público, com relação à medicação, tá? Então, quem tem fibromialgia, está todo mundo correndo lá para o médico para realmente, né, ter o laudo, né, para ter essas regalias aí. Ok, pessoal? Nós vamos dar um intervalinho aí